Canción se la quiero dedicar a todos los latinoamericanos que se encuentran aquí en esta sala hoy, desde lo más profundo de mi corazón, a todos los televidentes que nos están viendo desde Latinoamérica, que se transporten a sus barrios, a sus calles, a sus raíces, los olores de sus países, y que la sientan aquí en el pecho. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye, uno puede comprar el viento, uno puede comprar el sol, uno puede comprar la lluvia, uno puede comprar el calor, uno puede comprar la nube, uno puede comprar los colores, uno puede comprar mi alegría, uno puede comprar el dolor, uno puede comprar el viento, uno puede comprar el sol, uno puede comprar la lluvia, uno puede comprar el calor, uno puede comprar la nube, uno puede comprar los colores, uno puede comprar mi alegría, uno puede comprar mi dolor. Tengo los ríos, tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiaiada. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje é dia 12 de outubro de 1490, não. Hoje é dia 12 de outubro de 2023. No entanto, sempre é 12 de outubro de 1492. A cada 12 de outubro, ainda que o Brasil esteja bastante distante dessa realidade histórica, porque houve um projeto ainda em curso, né, de negar parte da história do que nós chamamos a história da colonização das Américas, né? Estou, inclusive, colocando um livro aqui em PDF, que é sobre um dos diários, um dos primeiros diários de descoberta de Colombo. E aí vocês veem as 3 caravelas, La Pinta, La Nina, Santa Maria, e cujo comandante era o nada mais e nada menos do que Cristóvão Colombo, junto com os irmãos Martim e Alonso Pinzon, irmãos que também estiveram aqui nas costas litorâneas do Brasil, né? Enquanto a Espanha vai falando sobre Dia da Raça, eles festejam o Dia da Raça, né? Não sei de qual raça, né? E fazem até parada militar com a presença do rei da Espanha
E enquanto os espanhóis, mesmo aqueles que estão em processo de libertação, já que a Espanha é um reino feito de vários reinos, de várias comunidades com eh, diferentes hábitos, diferentes línguas, diferentes climas, diferentes regiões. A Espanha foi unificada e a partir de então também a Espanha vive como um processo de colonização constante, desde Madrid como centro das atenções, como centro do espetáculo, né? Enfim, nós sabemos que o fim que tem levado isso, esse processo de colonização e da qual o Brasil também é parte, né? É o processo de colonização não apenas das mentes, sino também dos corpos, a colonização dos territórios, né? A catapultação das formas comunitárias de ser e de estar no mundo. Tudo isso tem causado vários problemas, né? Acho que hoje a internet está meio ruim aqui. Estou tentando ver aqui se aparece novamente isso, né? E, em grande medida, né, a colonização, quando a gente fala de 12 de outubro, inclusive brincando, né, é, quando a gente fala de 12 de outubro, que eu fiquei brincando, inclusive aqui nós temos o encobrimento do outro, que está 1492, o encobrimento do outro, que faz inclusive alusão ao livro de um filósofo chamado Henrique do Céu, que ele fala de encobrimento quando a alteridade ela é atropelada pelos barcos, pelas navegações, e em grande medida também nós falamos de colonização, né? Como um projeto de morte que foi realmente colocado em prática, a massacre de milhões de indígenas das Américas, de mexicas, de olmecas, de inuit, de Saskatchewan, Mapuche, Selknam. Milhões de seres humanos foram arrasados por esse projeto de morte que começou em 1492, né? Então, quando chega a essas datas, né, não são datas de festejo, de comemoração, é uma data de rememoração. A gente rememora a morte desses milhões de pessoas. E o único intuito que eles tinham, e que ainda existe, né, por isso que nós falamos de descolonização, né? Na verdade, deveríamos chamar em português descolombização, né? Então, quando falamos de descolonização, justamente nós estamos referindo a essas figuras que chegaram e que aportaram no que hoje chamamos de Bahamas, né? Bahamas, na verdade, se chamava a ilha de Guanaani.
Eu vou compartilhar aqui, inclusive na descrição do vídeo, as cartas de Cristóvão Colombo, em espanhol, em português. Tem várias facetas de um mesmo trecho, né, do mesmo trato, né? Eu achei esse aqui em português não está muito bom, né? Mas eu tenho inclusive um trecho aqui que eu separei dessas cartas, né? Como para dar fazer um enlace, né, entre aquilo que eu estou dizendo e aquilo que está realmente escrito. Eu tenho essas cartas em espanhol, cartas e relações de Cristóvão Colombo em suas viagens, né? E essas cartas, suas cartas são os primeiros registros históricos. Eu tenho essa carta em francês, eu tenho ela em latim, tenho essa parte aqui em português. Infelizmente, em português não está completa. Estou colocando aqui apenas para como forma de ilustrar aquilo tudo que o canal aqui está querendo dizer, né? Eu peço um pouco de desculpas aqui para vocês que nos recursos técnicos são poucos, né? Mas eu tenho aqui uma parte que eu vou falar para vocês para entender exatamente, né, por que a descolonização é necessária, ou a descolonização, que aqui, inclusive, tem outro conceito da qual estou me debruçando e trabalhando muito, que é o conceito de descabralização, que tem um companheiro do nosso grupo, né, Clayton, né, que fala, que diz, o outro dia, numa reunião que nós tivemos no nosso grupo, a Biayala Pindorama, ele comenta, né, que nunca tinha ouvido falar, nunca viu, né, e por não ter jamais visto ou ouvido, né, esse conceito, ele ficou muito impressionado, até porque aqui no Brasil, o Dia das Crianças, né, como eu falei antes, né, ela foi criada para escamotear esse pedaço dessa história que não foi contada, né, que ainda não foi revelada, né? Então, há 530 anos, nós apenas rememoramos esse triste acontecimento, e da qual o Brasil nada mais é, ou essa tal de encoberta do outro no Brasil, a encoberta brasileira, né? A acobertação dos crimes deles, nada mais é do que parte desse grande processo que começa em 12 de outubro de 1492. Infelizmente, a maioria dos brasileiros ainda são muito desconhecedores disso. A maioria, inclusive, deve desconhecer essas cartas existentes, né? E há 530 anos já houve um grande genocídio nessa terra, uma grande devastação. Naquela época era impossível prever o que aconteceria, que territórios seriam devastados, que a natureza seria usurpada, que haveriam estupros, sangue e morte, que pessoas seriam escravizadas e violadas, queimadas vivas, destroçadas, que muitos teriam que fugir para não morrerem como a sua gente, como os parentes. Por isso, não culpo meus ancestrais por terem acreditado nos invasores. Eles não tinham como saber. Mas e vocês? E o que há com vocês? Não estamos em séculos atrás, estamos em 2023, e é uma vergonha a gente achar
que o que está acontecendo com os indígenas em toda a Via Yala, hoje parece que não vai te afetar. Você vai se calar? Fico me perguntando às vezes se os invasores que assassinaram, invadiram, mataram, estupraram, tiveram a oportunidade de voltar. Se eles tivessem a oportunidade de retornar, o que diriam das Américas de hoje, do Brasil de hoje? Será que eles pediriam desculpas ou tentariam fazer algum tipo de reparação de danos causados? E vocês, no futuro, e tendo se calado, inclusive, no caso brasileiro, diante do marco temporal e do PL 2903, o que dirão aos seus descendentes que hoje ocupam altos cargos públicos no governo? Teriam coragem de dizer que se calaram e por isso as aldeias indígenas foram, com a permissão do governo, invadidas, exploradas, massacradas? Dirão que os povos isolados, por sua permissão, foram violados, que florestas deram lugar a pastos e rios foram poluídos por minérios? Quero que saibam que haverá guerra, assim como houve no passado. Os povos indígenas vão lutar até a morte. E o que você dirá? Irá permitir que nos livros das escolas esteja escrito a história de um povo covarde e egoísta que não raciocinou, que não eram somente os indígenas que seriam atingidos, senão, como nós estamos vendo atualmente, em praticamente 96% do planeta, as consequências a olhos vistos dos atos de gente genocida e usurpadora? Cocar não é enfeite, cocar é resistência. O maracá, os tambores, o cultrum, a trutruca, os instrumentos musicais do meu povo mapuche, são instrumentos de resistência, assim como o berimbau, assim como a chueca, que é um jogo dos povos indígenas, ainda se sente até hoje, parecido ao golfe. Honre seus ancestrais, faça a reparação agora. E se for indígena ou negro, fique muito atento. Primeiro eles fazem as leis para retirar seus direitos, depois eles voltam para terminar que os ancestrais deixaram pela metade por conta da resistência do nosso povo. Não queremos reviver o que nossos ancestrais passaram na mão desse povo. Há muito mais em jogo. A capoeira também é um instrumento de resistência, junto com as flechas dos nossos ancestrais. Morreremos pela quarta vez na história, vivendo esse processo de neocolonização 4.0. Não se cale, lute como pode, mas lute. Não podemos trazer de volta às Américas, ao Brasil, os 530 anos, os 523 anos. Essa nossa Abya Yala Pindorama é nossa, mas podemos não ser responsáveis pela destruição do nosso próprio habitat natural e de nossa liberdade. Não devemos ser coniventes e condescendentes. A nossa percepção de certos heróis pode ser drasticamente alterada após certas informações. Cristóvão Colombo e os horrores que não foram ensinados nas escolas. O que Cristóvão Colombo trouxe? O reinado do terror colombino. É um dos capítulos mais sombrios de nossa história. Surpreendentemente, Colombo supervisionou a venda de meninas nativas para a escravidão sexual. Esse é o primeiro indício histórico que está aqui nas cartas. Basta vocês baixarem e lerem, embora ainda incompletas. Mas tem ainda o relatório completo em espanhol que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, e outros antecedentes históricos, porque nós trabalhamos com antecedentes históricos, registros históricos, e entre os pesquisadores, pesquisadoras, nós comunicamos
e trocamos e intercambiamos essas informações. As meninas de 9 a 10 anos eram as mais desejadas por seus homens. Vejam só que coincidência. Em 1500, Colombo casualmente escreveu sobre isso em seu diário, que é o quarto diário de viagem. Ele disse: 100 castelos são tão fáceis de conseguir para uma mulher quanto para uma fazenda. E isso é muito geral e há muitos contrabandistas procurando meninas. Agora, a demanda por crianças de 9, 10, 12 anos. Ele forçou esses pacíficos nativos a trabalhar em suas minas de ouro até morrerem de exaustão. Esses minerais de ouro de Potosí que levantaram a Europa e fizeram da Europa o que é a Europa hoje, e os Estados Unidos, correspondentemente. Se um trabalhador índio não entregasse sua cota inteira de ouro em pó antes do prazo de Colombo, os soldados cortavam suas mãos. Fato. A história do Chile começa com o corte das mãos do grande Michimalonco. Os soldados cortavam suas mãos e as amarravam em volta do pescoço para enviar uma mensagem. A escravidão era tão insuportável para esse povo doce e gentil da ilha que, a certa altura, uma centena deles cometeu suicídio em massa. Isso revela o que eu já venho apontando há muitos anos, que o suicídio também é herança colonial, veio junto das caravelas. A lei católica proibia a escravidão de cristãos, mas Colombo resolveu esse problema. Ele simplesmente se recusou a batizar os nativos de Hispaniola, a grande ilha de Hispaniola, onde foram massacrados todos os taínos, habitantes naturais daquela região que hoje chamamos de Haiti e República Dominicana correspondentemente. Em sua viagem ao Novo Mundo, Colombo trouxe canhões e cães de ataque. Se um nativo resistisse à escravidão, ele cortaria um nariz ou uma orelha. Se os escravos tentassem escapar, Colombo os queimava vivos. Outras vezes ele enviava cães de ataque para caçá-los, e os cães arrancavam os braços e as pernas dos nativos que gritavam enquanto ainda estavam vivos. Se os espanhóis ficassem sem carne para alimentar os cães, os bebês arawak seriam mortos para comê-los. Os atos de crueldade de Colombo foram tão indescritíveis e tão lendários, mesmo em sua época, que o governador Francisco de Bobadilla prendeu Colombo e seus 2 irmãos, prendeu-os em correntes e os enviou de volta para a Espanha para responder por seus crimes contra os arawak. Mas o rei e a rainha de Espanha, com seu tesouro cheio de ouro, perdoaram Colombo e o libertaram. Isso ainda nós vemos na justiça de hoje. Um dos homens de Colombo, Bartolomé de las Casas, ficou tão mortificado pelas atrocidades brutais de Colombo contra os nativos que parou de trabalhar para Colombo e se tornou padre católico. Ele descreveu como os espanhóis, sob o comando de Colombo, cortaram as pernas de crianças que fugiam deles para testar a nitidez de suas lâminas. De acordo com De las Casas, os homens apostavam em quem, com um único golpe de espada, poderia cortar uma pessoa ao meio. Diz que os homens de Colombo encheram as pessoas com sabão fervente. Em um único dia, De las Casas foi uma testemunha ocular de quando soldados espanhóis desmembraram, decapitaram e estupraram mais de 3.000 nativas. Essas desumanidades, escreveu De las Casas, e barbáries foram cometidas aos meus olhos como nenhuma idade pode ser comparada. Meus olhos viram esses atos tão estranhos à natureza humana que agora tremo enquanto escrevo. Palavra
de las Casas. Inclusive tem um breviário das Índias Ocidentais, que foi uma carta enviada à Rainha Isabel a Católica, para que ela saiba dos acontecimentos terríveis que se davam por efeito em nossas terras americanas. De las Casas passou o resto de sua vida tentando proteger os nativos indefesos, mas depois de um tempo não havia mais nativos para proteger. Os especialistas geralmente concordam que antes de 1492, a população da Ilha Espanhola provavelmente ultrapassava os 3 milhões de habitantes. Só a ilha de Hispaniola. Lembra? Perdão. Aquela região de Haiti e República Dominicana. 20 anos após a chegada de Espanha, foi reduzido por apenas 60 mil. Em 50 anos, nenhum único habitante nativo original foi encontrado. Em 1516, o historiador espanhol Pedro Mártir escreveu: um navio sem bússola, mapa ou guia, mas apenas seguindo o rastro dos índios mortos que haviam sido atirados dos navios, onde poderiam encontrar o caminho das Bahamas para a Hispaniola. Essa aqui é a região do Caribe, né? Cristóvão Colombo ganhava a maior parte de sua renda com a escravidão. Observação do padre de las Casas. Na verdade, Colombo foi o primeiro comerciante de escravos nas Américas. Quando os escravos nativos morreram, foram substituídos logo mais pelos escravos negros. O filho de Colombo se tornou o primeiro negociante da história de escravos africanos, já em 1505. Pois é. Isso aqui é apenas um trecho, que seria uma espécie de um comentário sobre esse livro que eu estou colocando aqui para vocês, né? Agora, o que realmente sobra para nós nessa investida toda? Na primeira viagem, quando ele sai do porto de Palos, em Gênova, em agosto de 1492, rumo ao que seriam as Índias Ocidentais, porque eles pensavam que iam dando a volta ao mundo, chegariam às Índias. Embarcaram ali gente que estava presa por diferentes crimes que já se cometiam na própria Europa. Embarcaram todos aqueles coitados, aqueles miseráveis, e vieram junto durante meses navegando. E nada dessa estética que se mostra em muitos livros, que eles vêm altivos, com suas cabeleiras, suas roupas. Isso é parte do imaginário dos historiadores da conquista que apoiam e apoiaram a conquista e a colonização. Na verdade, eles vinham cheios de escorbuto, famintos, podres, fedorentos, e por aí vai. Quando eles chegaram na ilha de Guanahani, que hoje é as Bahamas, esses pobres miseráveis desceram de suas rústicas caravelas, que eram 3, e não eram caravelas tão sofisticadas para enfrentar os mares. E nesse enfrentamento dos mares, eles conquistaram o Atlântico. Então, anterior à conquista das Américas, é a conquista do que hoje nós chamamos de Oceano Atlântico. Foi a primeira conquista. E nesses 3 meses de chegada, 2 meses e pouco, eles contam aqui as cartas aqui, tudo que eles viviam, tudo que eles passavam. E é mais. Colombo foi colocado entre a cruz e as paredes de uma das caravelas, porque eles não tinham nada para comer, nem ratos nos porões já tinham para comer.
estão aqui nas cartas. Embora um pouco incompleta e com uma tradução não muito exata, porque, como eu falei antes, já li em latim essas cartas, e no espanhol medieval, no castelhano medieval, ainda faltam alguns pormenores importantes, alguns detalhes importantes, né? Mas eu lendo essas cartas, eu trago desde a ambiência psicológica, o comportamento desses homens quando chegaram em Guanahani, e cuja paz com os nativos não durou até a metade da primeira página, se não menos, talvez no primeiro parágrafo. Os nativos encontraram eles, ofereceram-lhe água, alimentos, acolhimento, como era de praxe em toda a nossa cosmologia, cosmovisões. Havia um sentido de ter uma experiência com aquele outro, aquele estranho que chegava, que não era o outro, não era o estranho. Era a praticidade do conceito de alteridade. Imediatamente curaram suas feridas, inclusive tem um filme que se chama Aguirre. Eu vou colocar aqui também. Eu vou colocar muita informação hoje aí para vocês saberem, para vocês estudarem, para que ninguém fale abobrinhas para vocês, porque tem muita gente nas redes falando muita abobrinha. E mesmo nas escolas e até nas grandes universidades, essas coisas não se ensinam, não se falam. De praxe, a psicologia deles era uma psicologia que traz, ou estava imbuída de desejos mórbidos em relação a essa viagem. Desejos que se traduzem em ambição, cobiça e avareza. Mas quando a tripulação se levantava contra Colombo, Colombo vinha com o discurso, com a retórica religiosa que surge de um Deus criado expressamente para fazer essas, para se incumbir nessas atrocidades. Isso vem desde o século XI. As cruzadas, ou os cruzados, a busca pelo Santo Sepulcro e o Santo Sudário, em nome desse Deus, que era o único Deus que poderia assistir, todo o resto deveria ser exterminado e suas terras e propriedades tomadas à força. Isso tudo chegou na psique daqueles da tripulação, de seu comandante, e assim, nessa ambiência psicológica, eles chegaram em Guanahani, depois chegaram a Haiti, República Dominicana, Porto Rico, como nós conhecemos hoje, Barbados, estiveram em muitas regiões, até quando Hernán Cortés alcança o que hoje nós conhecemos como América continental. E encobrem Tenochtitlan, a maior cidade do mundo, se se quer. Logo do extermínio de quase todos os povos nativos do Caribe, eles começaram a exterminar os povos desse novo mundo, como eles chamavam, o novo mundo continental. E aí foram descendo, pouco a pouco, descendo, acabando e arrasando com vidas humanas e acometendo os crimes mais perversos e hediondos que hoje poderiam até ser julgados. E vieram descendo. E os historiadores que vinham junto com eles, os grandes letrados da época, eles vieram com essa cosmovisão medieval, atrasada, troglodita, católica, cristã, produto dessas cruzadas, desses cruzados. E ainda se discutia em 1520, por aí, se discutia em Valladolid, Espanha,
entre Gilles Sepúlveda e o padre Bartolomé de las Casas, que eu citei antes, no trecho que eu li para vocês, se discutia se os indígenas tinham ou não alma. Bartolomé de las Casas não foi um santo, logicamente, porque o fato de ele querer salvar os indígenas, dizer que tem alma, já foi o primeiro processo de catequização, que nada mais é do que a domesticação subjetiva dos indígenas para amansá-los e servirem de bucha, de canhão deles, coisa que, de fato, foi feito e serviu, inclusive, para os processos de independência que aconteciam em muitos lugares da América Latina, feita pelos brancos criollos. Assim, com Simão Bolívar, José de San Martín, Artigas e outros próceres, heróis das independências, levavam junto com eles índios, camponeses, negros, mestiços e outros. E foram, em contínuo, de uma forma, digamos, tolomaica, foram ainda bucha de canhão, linha de frente, para serem exterminados. Eles, os brancos crioulos, San Martín, O'Higgins, Simão Bolívar, Artigas e outros, que não me vem à cabeça agora, levaram os aplausos, monumentos e estátuas foram construídos. Pois bem, onde estão os anônimos que morreram e que eram indígenas? Eles não têm túmulo, não têm monumentos, não têm estátuas. Nos livros de história oficial não aparecem. Mas sim, os brancos, desde 1492, deixaram seus registros, que hoje nós, afortunadamente, podemos ler e, a partir de aí, deduzir qual que era a mentalidade e como essa mentalidade foi se incorporando mediante a força do fogo, do sangue derramado, de quintilhões de sangue derramado, foi se incorporando à mentalidade dos futuros colonizados, que em sua maioria somos todos, todas e todes nós. Logicamente, alguns fazemos o duro e árduo trabalho, e até angustiante e triste, de descolonização, descolombização, descabralização. Os que fazemos esse trabalho somos seres solitários, somos seres anônimos, somos pessoas que raramente nos convidam aos lugares dos brancos. Para nós, que somos descendentes dos nossos ancestrais, poder pelo menos guiá-los, orientá-los a que façam o que muitos de nós já havíamos fazendo há muitos anos. Isto é a descolonização, descolombização, descabralização. A população hoje vive como numa nuvem de peido. Mesmo quando chegam as datas de 22 de abril, aqui no Brasil, no caso, as pessoas não querem saber porque acham que é produto de um passado que não volta mais. Mas se eu falasse para essas pessoas que existia um grande filósofo chamado Walter Benjamin, que escreveu, além das teses sobre história, um amontoado de obras dignas de serem lidas. E ele diz que a história não é mais nada do que um aglomerado de ruínas sobre ruínas e ruínas sobre ruínas. Mas tem ainda uma outra parte que vale a pena comentar quando ele diz que a história pode até andar para frente, adiante, mas se ela olha para trás, a história está sempre olhando para trás. E o que significa
caminhar para frente, olhando para trás. É como que se eu andasse assim e olhasse para trás. Digamos que é uma alegoria, que é uma metáfora que significa nada mais e nada menos do que o passado é sempre presente. A tragédia que hoje ainda se alastra pelo Brasil, apesar do grande desconhecimento da própria história do Brasil pelos brasileiros e da própria história de Abya Yala ou das Américas, dos próprios ditos latino-americanos e até dos povos nativos norte-americanos e canadenses, embora em menos escala, porque são povos mais instruídos. Esse desconhecimento, essa ignorância, causam o esquecimento. E esse esquecimento não é mais nada senão a conivência, a condescendência com esse passado que todo dia, toda hora se repete. Nós acordamos todos os dias, e todos os dias um indígena está sendo pisoteado, humilhado, ofendido. Dormimos achando que está tudo bem, está tudo certo. O progresso, o desenvolvimento das tecnologias, o advento da internet nos levou à frente, a caminhar adiante, enseguecidos e com boçais. Nosso passado, essa mesma caminhada para frente, os olhos para trás. E acordamos de manhã, todo dia, algum negro jovem, de alguma periferia desse país e das Américas, foi assassinado. Alguma pessoa em situação de rua em Nova York, em São Paulo, em Santiago, em Bogotá, morreu de frio, de inanição ou de fome, ou foi envenenado, ou morreu em mãos da polícia. Isso é o passado sempre presente. Mas hoje não precisamos dos nossos velhos colonizadores que a história oficial homenageia. Os colonizadores atuais saíram desses livros e dos textos que eu vou colocar na descrição desse vídeo e estão mais vivos do que nunca. Muitos deles dizem que são socialistas e comunistas. Eu tenho visto vários, inclusive eu conheço um, não vou citar ele aqui agora, mas como ele está cheio. E são nada mais e nada menos que colonizadores. Os mesmos, Colombos, Cabrais, Vascos da Gamas, Fernãos de Magalhães, Hernán Corteses, Franciscos Pizarros, Diegos de Almagros, Pedros de Valdívia e outros tantos. Nada mais é que o passado sempre presente. O encobrimento do outro sempre presente. Quando um periférico não pode arrumar um trabalho, um emprego, porque na hora da entrevista perguntam para ele onde você mora. E esse periférico diz, titubeando e olhando para baixo, eu moro no morro, na favela, no subúrbio tal. E ele imediatamente sabe que terá o pior dos serviços possíveis, com um salário de merda, para que ele tenha uma vida de merda, caminhando sempre adiante, olhando para trás. Quando uma mulher é estuprada e morta, não perguntaram nunca para ela antes se ela sabia de como começou o continente americano, o Brasil e todos os estados-nação que vieram logo mais. Ela morreu estuprada, morta, golpeada. Quando muitos que estão por aí, que se dizem inclusive libertários, que se dizem que são afoitos à graça divina, e são culpados, sentenciados, condenados por estupro de crianças, por abuso
por venda de corpos de crianças, nunca lhes foi perguntado a esses indivíduos quem foi o primeiro vendedor de corpos e sexualidades infantis, de exploração infantil. Cristóvão Colombo. Então, nós continuamos caminhando adiante, acreditando, inclusive, que somos os bambambam do universo. O geocentrismo ptolomaico achava que o nosso planeta era o centro do universo, o centro do mundo, e, por tal, homens, alguns, tinham de se sentir altivos, orgulhosos e proprietários desse planeta. A Bíblia condena a mulher no primeiro parágrafo dela, embora essa Bíblia tenha sido inventada após os vários concílios e chegou até nós totalmente deturpada, e que não era uma Bíblia, senão um aglomerado de livros de santas escrituras, como a própria Bíblia denuncia. Mas essas santas escrituras todas foram queimadas pelos cristãos. Salvou esse Deus, o único que sobrou, e em nome dele se cometeram atrocidades nas Américas, nas Ásias da vida, nas Áfricas, nas Oceanias e no próprio continente deles. Mataram vivas, queimadas, foram mais de 6, 7 milhões de mulheres. Quando se escreveu depois o Malleus Maleficorum, um tratado de 2 alemães que dispuseram que as mulheres eram, de fato, o horror da vida humana. Desde então, a natureza foi condenada também. E desde então, para ocultar o verdadeiro rosto do criminoso, do assaz usurpador de Colombo, no lugar da história, nomearam Américas. A mulher está condenada nesse nome, Américas, América Latina. Condenaram a mulher do mesmo jeito que condenam a mulher quando dizemos Rondônia, porque o Rondon não foi santo porra nenhuma. E assim a história vai. A história vai passando, os dias foram se passando, os mares foram conquistados, privatizados, logo a colonização do espaço terrestre e aéreo, logo a colonização dos solos, dos anos geológicos da Terra foram colonizados. Foram colonizados a crosta terrestre e hoje estão colonizando a Lua e o planeta Marte. Que é isso, senão a história andando para frente, mas olhando para trás. A maioria da população, infelizmente, nem imagina isto. Mas, justamente, não sabe disso e nunca saberá. E não saberá porque a maioria das pessoas continuam andando para frente e olhando para trás, trazendo inconscientemente dentro das suas próprias casas a história desse passado. História que se repete de forma doméstica, de forma local, regional, estadual, municipal, federal, continental e transcontinental. A história continua andando para frente, adiante. Mas nós temos de parar de olhar para trás. Caso contrário, essa live, esse nosso encontro de hoje, 1492, o encobrimento do outro e
e o esmagamento da alteridade continuará pelos séculos dos séculos. Amém. Absolvim Dominus animas saeculum saeculorum. Estamos con nuestro maestro, Inti Illimani, histórico. Inti Illimani, histórico en la casa. Camila Moreno en la casa.